podcast, né, jornal Folha do Juruá, né, e convidamos a todos a acompanhar esse bate-papo com o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, né, e a gente já vai iniciar, né, dando as boas-vindas ao presidente, né, que o senhor esteja aí falando aí, se apresentando aí para a nossa população. Obrigado, Estácio. Obrigado, Paulinho, pelo convite aqui. O primeiro entrevistado aqui do podcast Folha do Juruá. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Mostrar os trabalhos que a gente tem feito na Câmara de Vereadores, o que a gente pretende fazer, o andamento do trabalho legislativo aqui em Cruzeiro do Sul. É uma satisfação poder estar com vocês aqui essa noite. Elton, para a gente iniciar, a gente vai trabalhar em 5 blocos, não que tenha intervalos, mas são 5 blocos de temas, né, que a gente vai abordar. E para a gente começar, a gente vai falar um pouco da sua origem, né, da sua trajetória pessoal, né, e conta para a gente como é que foi a sua infância, né, e de que forma a sua família influenciou, né, na sua trajetória. Sim, o meu pai era topógrafo, né, minha mãe dona de casa. Cresci aqui do lado da casa do Dr. Braga, aqui próximo ao antigo fórum, onde é o museu, né? Joguei muita bola aqui muito ruim, mas jogava bola aqui na quadra do antigo Craveiro Costa, né? Jogamos aqui, interagimos com muitas pessoas aqui dos bairros aqui próximos, do centro, Vaza, enfim. Mas foi uma infância muito produtiva, né? Hoje, assim, a gente não pode também colocar como se a nossa infância fosse melhor do que a dos outros, porque na realidade hoje a tecnologia é diferente, né? Os nossos filhos, eles têm uma situação que eles também têm que ter acesso à tecnologia. No meu tempo era papagaio, bola, e assim, a gente sempre interagiu muito com os vizinhos, né? Com as pessoas que estavam próximas da gente ali. E na verdade depois o meu pai faleceu em 92 ainda. Foi uma morte, inclusive, precoce e foi um momento assim da gente, da família, que ela passou por um momento muito difícil. Mas depois a gente vendeu a casa que era aqui no centro da cidade, fomos para 25 de agosto. Depois fiz o vestibular para a Universidade Federal do Acre, consegui passei no concurso de pedagogia, né, o curso de pedagogia, na verdade, e naquele tempo só tinha pedagogia, letras em inglês e português, né, no ano 2000, e tive a oportunidade de ter interação com muitas pessoas. Passei a lecionar também, lecionei aqui no antigo Craveiro Costa, foi a minha primeira escola, lecionei no Dom Henrique Ruth, na escola professor Flodoro Cabral, e me aposentei, pendurei as minhas chuteiras lá no Valério Caldas, né? Fui aprovado no concurso do Banco do Brasil em 2006, né? Estou funcionário do Banco do Brasil, vou completar agora dia 20 de novembro, 19 anos de banco, com muito orgulho, né? Passei também a fazer um trabalho no sindicalismo, né? Assumi também a presidência da ABB desde o ano de 2010, inclusive já estou fazendo a entrega também da diretoria agora este ano. Mas assim, a parte social também a gente sempre buscou muito, como da mesma forma que o Paulinho resistiu muito a ser candidato a vereador, eu também resisti no início e acabei sendo convencido, né? Fui eleito na minha primeira legislatura em 2020 com 833 votos, sendo o 7º mais votado, e na sequência fui reeleito, né, o 2º mais votado com 1961. O Paulinho sabe muito bem, a reeleição é sempre mais difícil do que a eleição, porque você já entra num crivo diferente, né, e as pessoas passam a te olhar de uma forma diferente. E, assim, é uma satisfação muito grande servir a minha cidade, né? Eu poderia ter ido embora aqui de Cruzeiro do Sul há muito tempo, né? Fui convidado para assumir gerências fora de Cruzeiro do Sul, mas preferi estar aqui e servir a minha população, o meu estado. Muito bom. Elton, você é o caçula de 5 irmãos, né? Sim. Isso te trouxe mais essa responsabilidade ou liberdade na hora de traçar o teu caminho? Na verdade, você tem um pouco de liberdade, mas também uma correia ali bem próxima, né? Que a minha mãe, ela sempre foi muito rígida. Eu não era muito de estar fora de casa, ela sempre foi muito rígida em relação a isso daí. Mas é uma responsabilidade, né? Minhas irmãs, minhas 2 irmãs mais velhas são professoras, a minha irmã mais nova é psicóloga, o meu irmão
faleceu, era funcionário municipal aqui da cidade de Cruzeiro do Sul. Mas é uma responsabilidade, né? Até porque a gente vai crescendo, a gente vai tendo algumas responsabilidades que se tornam diferentes do que a gente era naquele momento em que as coisas, muitas vezes, a gente sente a ansiedade de crescer logo. E na família, tem alguém nessa área política ou tu foi o primeiro? Eu fui o primeiro. Fui o primeiro da família a trilhar esse caminho. Certo. E assim, a gente deu uma lida um pouco na sua biografia, né? E a gente percebeu que o seu pai foi topógrafo, né? Sim. A sua mãe, dona de casa. Assim, quais os valores, né, mais fortes que você carrega deles hoje? O meu pai era paraibano, né? Meu pai era um desbravador, um cara que veio a família migrou por uma questão de dificuldade na Paraíba, foi para Rondônia. É uma família muito grande, muito numerosa. E na época da BR-364 ele veio para Cruzeiro do Sul no ano de 1971, já para ajudar na construção da BR-364. E na verdade aquilo ali foi um momento assim como era muito escasso aquele tipo de mão de obra, né? Principalmente meu pai fundou uma empresa aqui em Cruzeiro do Sul, trabalhou praticamente no Brasil todo. Ele era um cara muito rígido e muito correto com as coisas dele, né? Com a forma dele trabalhar. E a minha mãe era aquele suporte que dava dentro de casa e também era a pessoa que estava ajudando ele em todos os momentos. Inclusive, o meu símbolo assim, de vida, porque foi a pessoa que, no momento que o meu pai faltou, ela sempre esteve ali junto, buscando o melhor para os filhos, para que nenhum trilhasse um caminho errado. Certo. Aproveitar para mandar um alô aí para a galera que está acompanhando, né? O pessoal dos grupos do WhatsApp, né? O Levita, né? Tá acompanhando aí, Romário. Mandar aquele alô aí para ele, né? Dos grupos de WhatsApp. O homem que tem mais grupo de WhatsApp na região é o Romário. É o homem que controla os grupos de WhatsApp aí. Toda a galera que está assistindo. Se você quiser fazer uma pergunta, no último bloco a gente vai ler a pergunta do público, né? Vai escolher aí umas 2 perguntas para a gente ler. Então, se você quiser participar, você pode mandar mensagem no número 999-68-8447, tá? Vou repetir para vocês. 999-68-8447. Galera que está acompanhando, quiser fazer pode perguntar pergunta aí qualquer coisa que o Elton está pronto para responder. O Elton disse que está liberado. Pode perguntar o que quiser, dizer que está tudo liberado. Então, ainda tem muita pergunta para a gente fazer aí. E vamos continuar, né? Como foi que surgiu esse teu interesse, né? Da educação primeiro e depois a política, né? Você foi professor por 12 anos. Sim. Né? Então, como foi que surgiu? Qual foi a escola que você trabalhou nesse período? Ou foi várias escolas? Conta aí um pouco pra gente. Na verdade, na época que eu iniciei, eu sempre lecionei no ensino médio, né? As disciplinas mais assustadoras para os alunos, que era física, química e matemática, né? Que sempre trouxe assim, trazia um terror. E era bom também porque a gente tinha um respeito maior dos alunos. Mas comecei, né, lecionei durante 12 anos, mas, na realidade, Paulinho, eu conheço também as tuas origens, eu sempre trabalhei política no bastidor. Eu sempre gostei de política, sempre gostei de acompanhar números, estatísticas, presidentes, governadores de vários estados, aqui no estado do Acre também. E, no final das contas, as pessoas acabaram me convencendo de ser candidato, né, no ano de 2020, com uma certa resistência. Eu não queria, até para me afastar do banco, para assumir o sindicato dos bancários também, eu resisti, né, porque eu sempre fui trabalhando na agência ali durante 15 anos inicialmente. E aí, para me afastar, eu sentia assim, uma certa insegurança, porque eu sempre trabalhei ali com o público. Eu sempre gostei de trabalhar com o público. Inclusive, muitas pessoas, até na minha primeira eleição, mandavam mensagem para mim: Elter, você sempre me atendeu bem no banco, quero garantir que o meu apoio, a minha família vai votar com você, vai com você. E eu sempre gostei, Paulinho, sempre gostei da política. Lógico, eu nunca me vi nessa situação de ser ponta de lança, né, estar à frente. Mas
Ajudei o deputado Luiz Gonzaga, ajudei a deputada Idalina, né, nas duas campanhas que ela trabalhou, ajudei também o que foi deputado também Neném Almeida por 2 eleições, né, ajudei o Zequinha, inclusive, na época que o próprio Zequinha foi candidato a vice do Iderlei. Então, assim, a política ela sempre está no sangue, né? As pessoas às vezes nem sabem, mas a política ela está muito próxima da gente. É como tu falou, trabalhava uma política ali de bastidores e tal, até então te convencerem para poder ser, né, o candidato e então se tornar o vereador. Né? Gostou, né? Olha, você trabalhar, eu já sou acostumado a apanhar. Eu, bancário, professor, você já sabe que o sarrafo não é pequeno, não é? Mas eu sempre fui acostumado com cobranças. Sou também educador do Banco do Brasil, da Universidade Corporativa, e eu sei o que é o dia a dia do trabalho do bancário. São metas, são desafios que você tem no dia a dia, mas eu não estranhei muito por conta disso, né? Professor é cobrado o tempo todo, bancário nem se fala, né? Uma das profissões mais estressantes que existem hoje é de bancário, mas eu não estranhei por conta disso. Mas eu gostei porque quando você tem ali aquele trabalho que você pode fazer a diferença, você pode corresponder a algumas expectativas, a diversas expectativas, também propor leis, como é o caso do vereador, eu posso dizer que eu não estranhei as minhas 2 eleições, as minhas 2 legislaturas. Na época que tu estava na Universidade Federal do Acre, tu foi presidente do DCE, não foi? Do DCE. Isso influenciou de alguma forma na política? Não, sem dúvida, porque, na verdade, eu fui líder de turma, né, líder de sala, depois fui presidente do centro acadêmico, depois presidente do Diretório Central dos Estudantes. Então, eu sempre tive envolvido, né? Às vezes, quando você tinha assim, alguma situação com professores, uma mediação, eu estava lá. Né? Então, eu sempre gostei de confusão. A verdade é essa daí. Então, que lembranças assim mais marcaram na tua época de professor? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Assim, no meu tempo, naquele tempo, eu acho que era mais fácil você trabalhar como professor do que hoje. Né? Apesar de tudo, você tinha mais respeito dos alunos, você tinha aquela admiração. Hoje a gente sente que muita coisa se perdeu, né? E essa ferramenta que é o celular, ela tem atrapalhado muito também o trabalho do professor em sala de aula no dia a dia. Né? Naquele tempo a gente tinha mais respeito, né? As pessoas nos respeitavam mais, tanto pais, alunos. Era raro você ouvir falar que aluno deu murro na cara de professor, de professora, e hoje isso é um negócio já corriqueiro, né? E professores sendo ameaçados em sala de aula, então isso é muito triste. Muito triste. Então, assim, a gente vê que você foi trilhando, né, esse caminho, mas pelo que a gente vê, a política sempre esteve ali do lado, né? Sim. Foi levando, né? Foi no DCE, foi em todas as áreas, a política sempre estava ali do lado. O lado sindical. O lado sindical. Hoje, tu ainda é o presidente do banco? Eu sou vice-presidente estadual do Sindicato dos Bancários. Né? Eu sou... É associação, é sindicato? É o sindicato dos bancários, né? Que representa todos os bancários do estado do Acre. Já, inclusive, esse período assim, da minha vida foi muito importante também, porque a gente nunca tinha tido greves de fechar agências bancárias aqui em Cruzeiro do Sul. E quando eu assumi a direção aqui em Cruzeiro do Sul, nós tivemos essa oportunidade de mostrar para a população a condição do bancário e a luta que a gente tinha, que não era apenas por lutas salariais, mas também melhores condições de trabalho, melhores condições para os próprios clientes poderem trabalhar. Então, isso o sindicato ele também me moldou muito. Né? Eu tenho muita gratidão pelo sindicato por conta do aprendizado que ele me trouxe. Né? Muitas vezes a gente não é reconhecido pelo trabalho que a gente faz, mas às vezes o bancário está ali do lado do gerente. Mas quando o negócio aperta, é atrás do sindicato que eles vêm.
É certo. Depois dessa aprovação, como você era da área da educação, né? Depois dessa aprovação no Banco do Brasil, trocar esse ambiente escolar pelo bancário, né? Você já falou que o bancário também é um trabalho bem que exige paciência, né? Sim. Como que você fez essa transição do ambiente escolar para o bancário? O que você achou? A transição, na verdade, eu poderia dizer que ela foi até concomitante com o próprio banco. Porque mesmo quando eu assumi no Banco do Brasil em 2006, eu continuei ainda lecionando. Ainda lecionei por volta de 6 anos. Eu trabalhava de manhã uma parte da tarde no banco e à noite ia lecionar. Uma das coisas que eu sempre critiquei na educação, no dia a dia do professor, era professor que enrolava em sala de aula. Numa noite eu me peguei fazendo isso, enrolando. Quando eu percebi aquele momento, eu disse, não, agora é o momento de eu... Chega. Não dá, eu não estou conseguindo dar conta das duas coisas. E se não for para fazer as coisas com qualidade, eu prefiro me retirar. E aí foi o tempo que eu me afastei da educação. Me afastei da educação de uma forma assim do contrato da educação. Mas eu sempre tive junto das lutas da educação, né? Tanto que me tornei também educador do Banco do Brasil, sou instrutor do Banco do Brasil. Tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, praticamente ministrando cursos fora do estado do Acre, dentro do estado do Acre também. Então, assim, a educação ela sempre esteve muito próxima de mim, né? Então, eu penso sempre as coisas com responsabilidade e se não for para fazer bem feito, é melhor sair. Partindo, né, a gente continuar nessa área da educação, né, como você mesmo falou, que gosta de lutar pela educação, né? Qual a sua opinião? Recentemente a gente teve uma greve, né, da educação, né, municipal, exigindo aí o piso salarial para os professores provisórios, né? E a gente vê no noticiário, foi preciso haver uma judicialização, né, para que os professores voltassem, né, e acabassem com a greve. Qual a sua opinião sobre isso? Será que era necessário haver uma judicialização? Será que o diálogo não seria melhor? Qual a sua opinião, até como presidente da Câmara, né, e como vereador representante do povo? Eu diria para vocês, Tasso, que na verdade, o que acontece? Eu vou fazer um paralelo aqui em relação a como que funciona o nosso processo de database e como que funciona também o processo de database dos professores. A nossa database ela é setembro, mês de setembro. Hoje nós temos um acordo bianual, fazemos o acordo e de 2 em 2 anos ano que vem a gente vai para um processo de negociação novamente. E a nossa database ela é setembro, mas as negociações elas começam em julho, vai agosto, até o início de junho, inclusive. A database da educação ela é janeiro, ela é o mês de janeiro. Então, assim, a gente apoia os movimentos, mas a gente também tem que ter a consciência, Paulinho, de saber o momento de você iniciar uma negociação, né? Então, assim, eu diria que essa negociação desse processo de igualar o piso salarial dos professores provisório. Eu fui professor provisório. Eu sei que eu trabalhava, eu recebia 70% do salário do professor que tinha que era efetivo. Na verdade, no início, eu recebi um pouco mais de salário mínimo, porque eu não tinha ainda o curso superior completo. Que quando eu iniciei, eu não tinha. Aí depois foi que eu passei a ter esses 70%. Você tem que saber o momento de entrar, sabe? Porque você, enquanto sindicalista, tem uma responsabilidade muito grande com aquela categoria. E eu diria que o momento não foi o ideal. Não foi o ideal. Porque se você tem uma database aqui, para você fazer uma discussão de salário, de aumento salarial e de ganhos para a categoria, se a database é janeiro, você inicia um processo grevista no final do ano.
gera um pouco de contrassenso. Muita gente não gosta do que... Estava prejudicando até os próprios alunos. Perfeitamente. Né? Muita gente pode não gostar do que eu falo. Sim. Eu fui o único que falei na época, na sessão, que não fui aplaudido. Eu estava esperando vaia. Mas às vezes as pessoas esperam ouvir o que querem. Sim. Mas naquele momento também não é a realidade. Então eu achei precipitado o movimento e espero poder contribuir. Vai agora essa semana a lei da gestão, que vai melhorar o salário dos gestores, coordenadores, enfim. A Câmara está para discutir e debater, mas a gente também não pode usar a categoria de uma forma que ela depois se sinta prejudicada, até porque o próprio movimento depois fica difícil de você mobilizar pessoas, sim. Porque eles vão ficar com receio. Aproveitando esse gancho, falando dessa questão, o que a gente ouviu muito, né? Porque tem os dois lados, mas tem aquilo que a gente ouve. Fique à vontade se quiser comentar o assunto ou não é uma pergunta direta. Mas a gente ouviu muita gente falando assim: o sindicato está usando os professores em busca de alguma barganha. Que tipo de barganha seria essa? Por que o sindicato entrou? Aí entra nessa fala que tu acabou de falar. Por que fazer essa greve só no final do ano? No final do ano. Essa é a questão. É como eu falo. A greve, um movimento, uma negociação, ela tem trâmites a serem seguidos. Né? Então, se você tinha uma database que era em janeiro, como é que você vai iniciar um movimento no final do ano? Então, essa é uma pergunta, é um questionamento que se abre naturalmente. As pessoas que estão lá ansiosas pelo aumento salarial, pela igualdade, inclusive nas pautas que levaram, citaram vários municípios aqui. Citaram Mâncio Lima, Porto Walter, Taumaturgo, Rodrigues Alves, e comparando com o Cruzeiro do Sul. Realmente o Cruzeiro do Sul está um pouco abaixo, mas nenhum deles é igualado o piso do provisório com o efetivo. Certo. E assim, agora vamos entrar nessa parte política. Sim, vamos lá. Vida pública. Para relaxar. Você já dá uma relaxada. Você já falou aí algumas coisas, vamos lá. Do que motivou você a entrar na política, né? E assim, o que realmente te motivou a disputar uma vaga na Câmara Municipal? Na verdade, quando eu sempre gosto de também fazer algumas comparações em algumas situações. Quando nós assumimos o mandato agora em janeiro, né? Na verdade, quando concluiu o período eleitoral lá pelo mês de outubro, o prefeito nos chamou, os vereadores eleitos pela base, né, pela parte da base, os 12, inclusive, para ter uma conversa. E alguns colegas recém-eleitos, porque a Câmara ela renovou 8 vereadores, né, e com muita qualidade, graças a Deus. E alguns colegas diziam, a população ela anseia por mudança. A população anseia por mudança. E realmente era essa mudança que também, por conta desse aspecto, que eu resolvi ser candidato, né, também para poder dar minha contribuição. Só que, quando você inicia, aí tu começa a encontrar algumas barreiras, né, e saber também que, às vezes, o beabá não é bem da forma que a gente pensa que vai ser feito, vai ser resolvido, as coisas, muitas vezes as pessoas esperam, Paulinho, você é um cara novo, jovem, vai ter muito futuro na política, mas as pessoas esperam que o vereador seja execute. Né? E o vereador, na verdade, o papel dele não é esse. Mas, concluindo aqui a tua pergunta, foi esse sentimento de mudança, as pessoas, Helter, vai. E depois, muita gente também que falava, vai, não veio. Incentivou, mas na hora que veio, na hora pulou fora do barco. Isso aí também é natural, né? A gente tem que ter maturidade nesse aspecto aí também. Mas foi justamente nesse sentido, de poder dar uma contribuição, né? Poder dar a nossa contribuição. Muitos dos nossos políticos que passaram deram a contribuição. Eu sou fã do meu amigo, o Celso Lima Verde, eu ia lá para ouvir histórias do Celso.
né, Marito, enfim, cada um teve a sua contribuição. Eu espero sair da política e dando a minha contribuição também, deixando algo para as pessoas lembrarem no futuro. É isso aí. Agora vamos falar um pouco aí da Câmara Municipal. Sim. Né? Vamos falar primeiro como é que tem sido esse desafio de assumir a presidência da Câmara. É diferente, tu foi vereador ali por 4 anos, né? Não participou da mesa. Participei. Participou? Eu fui primeiro secretário. Primeiro secretário. Mas agora como presidente, como é que está sendo? Paulinho, o que eu busquei fazer nesse meu primeiro mandato agora como presidente, enquanto presidente, foi justamente buscar unir o legislativo. Eu diria para você que hoje é mais fácil. A legislatura anterior tinha algumas situações que não permitiam que a gente pudesse unir, porque os pensamentos eram meio dispersos e não tinha assim um centro, né? E hoje nós temos essa oportunidade de conseguir fazer com que os vereadores entendam o papel, dando também, de acordo com as condições da Câmara, a estrutura para que eles possam trabalhar, possam fazer o trabalho no dia a dia, né? Fora questão de gabinete, essas coisas. Mas eu também busquei fazer, foi o que me faltou. Eu não tive a oportunidade de ter um trabalho mais efetivo na mesa, né? E isso eu busquei fazer. Hoje o Cristiano está junto, é o meu primeiro secretário. Na verdade, a Manelice também, Keléo, que é o vice-presidente, a Manelice é a segunda secretária. Eu ouço os colegas, eu procuro ouvir. Você tem que ouvir até certo ponto também. Sim. Porque muitas vezes muita informação ela conturba e não chega ao resultado bom no final. Mas eu costumo ouvir os colegas. E também trabalhar em consenso, ouvindo. Sabendo, logicamente, que a decisão final é minha e o CPF é meu, né, que está ali no dia a dia para a gente poder preservar e fazer um trabalho para a população. Mas não é uma situação muito simples, porque você tem pessoas com diversos pensamentos, com outros objetivos, com outras ambições, né? E você tem que buscar fazer esse consenso acontecer de uma forma bem consciente. Certo. Aproveitar para dar uma pausa aí para tu beber uma água, né? Só para a gente agradecer a galera que está assistindo aí. Mandar um abraço pro meu amigo Lúcio, né? O Lúcio lá da Vila Cis Brasil. Nosso enfermeiro Lúcio, né? Então a galera do grupo aí Cruzeiro do Sul que está acompanhando, Cristiano Costa, toda a turma aí, Levita, toda a galera que está acompanhando. Quem estiver acompanhando, manda um oi aí, manda uma mensagem aí para mim, que a gente vai dar esse alô. E aproveitar também para agradecer os nossos parceiros, né? Agradecer a galera aí da Cipó News, né? Em nome do Márcio, do Vasco, do Endro, que está aí hoje acompanhando a gente aqui nessa noite. Muito obrigado a todos por essa parceria, né? Também o Dr. Pedro Longo. E mandar um alô aí para os nossos apoiadores, né? As pessoas que estão nos ajudando. O Dr. Tony, que está nos ajudando, um dos nossos apoiadores. Mandar um abraço para minha amiga Rosilene também, diretamente de Manaus, né? Uma grande incentivadora nossa. Produtos Cristal, que está sempre com a gente, nosso parceiro Ítalo, mandar aquele abraço para você, né? E precisou de uma consulta, Dr. Tony, clínico geral, procure, a gente vai deixar lá no nosso site. Já está lá o banner dele, né, Rogério? Precisou do doutor clínico geral, está precisando daquela consulta, chama o Dr. Tony, manda aquela mensagem para ele que ele vai lhe atender. Um ótimo profissional, inclusive também atende na rede municipal lá no Campinas, né? Então, quem conhece sabe, né, a qualidade do nosso amigo Dr. Tony. E você que está nos acompanhando, também aproveite e siga o nosso site, Folha do Juruá. Você que está acompanhando pelo Instagram, também se quiser entrar no grupo do WhatsApp do nosso site, para ficar ligado nas informações do dia a dia. Então, vamos voltar aí para as perguntas,
né? A gente falou aí tá ansioso dos aí pra desafios. responder. Tem umas perguntas interessantes, né, Stassi? Tem. Ele disse que podia perguntar tudo, ainda bem. É ao vivo, não tem como cortar. Ainda tem muita coisa aí pra responder. Não tem como parar. E o bom assim, Paulinho, que aqui, né, esse bate-papo faz com que as pessoas se aproximem mais, né, do legislativo municipal. Porque eu acho que no início do mandato, a gente teve lá na Câmara, no início dos trabalhos, e o que a gente fez algumas perguntas para o Elton, e o que ele respondeu foi isso, porque muitas vezes a população reclama dos vereadores, né, mas não procura acompanhar alguns trabalhos que é desenvolvido dentro da Câmara, né? Inclusive o Elton, na oportunidade, ele até convidou as pessoas para participar mais das sessões, né, que acontecem na terça e na quinta, né? Isso. Aproveita aí, Elton, para fazer aquele convite para a população, os horários das sessões, né, para fazer aquele convite. E também já aproveitando esse gancho, falar das sessões itinerantes. Né? Teve a sessão itinerante, se pretende continuar, qual é a programação. Aproveita para falar aí também dessa programação da Câmara. Eu também acho muito importante que as pessoas possam acompanhar o trabalho dos vereadores, que aí sim vão poder cobrar, né? Porque vão estar acompanhando, vão estar vendo, e é muito importante que a população pudesse estar lá acompanhando, mas hoje também a gente tem os meios de comunicações, né, que pode facilitar também para elas estar acompanhando o trabalho do legislativo, né? Isso mesmo, a Câmara funciona, as sessões em si são dia de terça e quinta, né? Começa às 19h15 e aí vai até enquanto os debates acontecerem, né? As sessões itinerantes a gente pretende manter, pretende dar um gás maior, inclusive trabalhando nesse sentido a partir do início do ano. Né? Nós tivemos, infelizmente, uma sessão que não pôde acontecer lá no Santa Luzia. Tivemos uma sessão histórica lá no Rio Valparaíso, que foi uma sessão muito boa, uma sessão itinerante lá, né? Debaixo de chuva, num período assim bem... Acompanhou. Mas muito boa a sessão, né? A população se sentiu agraciada e próxima também do Legislativo, que nunca havia acontecido aquilo ali. A gente começa também, Paulinho, lógico, a gente tem que também ter a responsabilidade do orçamento. Porque você se deslocar ali para o Rio Valparaíso, né? Você tem uma despesa imensa. Então, naquele primeiro momento ali já foi um susto que a gente tomou. Depois, Santa Luzia. Porém, não é isso que vai nos deixar fora, logicamente, dessas sessões itinerantes. A nossa intenção é fazer aqui nos bairros da cidade, que lógico que vai trazer uma despesa bem menor, mas eu acho que quanto mais a Câmara estiver junto da população, Maomé não vai à montanha, a montanha vai até lá, né? A Maomé, né? Então, assim, a gente pretende continuar. Então, a programação é ir para os bairros, ir para as vilas. Isso. Né? Principalmente as mais próximas aqui, né? Porque é diferente você ir para o Valparaíso, Rio Mirim, Liberdade, é bem mais dispendioso. Mas mesmo assim, nós também não pretendemos parar essas sessões mais distantes. Certo. Sobre projetos na Câmara Municipal, qual foi o principal projeto que tu já apresentou hoje? Tu considera, não, esse eu acho um projeto de suma importância? Ou, se tiver mais de um, né, fala aí pra gente. Paulinho, nós tivemos projetos em relação à defesa animal, não é? Porque também é uma questão de saúde pública, que muitas vezes a população acha que é só por uma questão de estar ali defendendo os cães e os gatos. Não é isso. É a questão de saúde pública também. Fizemos essas defesas. Nós vamos também, a partir de agora, inclusive o próprio procurador da Câmara está estudando um projeto para a gente analisar algumas questões relacionadas à Energisa, que eu não tenho ainda o parâmetro final, por isso eu não posso ainda tocar no assunto nesse sentido. Tivemos o projeto vereador Mirim também, que foi aprovado, né? E a partir do mês de novembro a gente vai começar a colocar em pauta também, para que o jovem ele passe a ter interesse, né, na política. Iniciamos uma palestra lá no Craveiro Costa e vamos fazer em outras escolas. É bem parecido com o jovem senador, né? Perfeitamente, isso mesmo. E aí tem outros colegas também que apresentaram muitos projetos, né, que vão trazer a população mais próximo da Câmara de Cruzeiro do Sul também.
E eu espero, assim, trazer que a população tenha o sentimento de que o vereador está cumprindo seu papel. Certo. E assim, a gente vê um cenário político muito polarizado, né? Como que tu busca manter esse diálogo e o respeito entre os vereadores? Olha só, Estácio, na verdade, eu diria assim, na Câmara aqui de Cruzeiro do Sul, eu até me sinto feliz pelo ambiente que a gente tem aqui em Cruzeiro do Sul, porque ele é respeitoso. Não é diferente ali, Sena Madureira tá uma pancadaria, o pessoal saindo na porrada. Né? Você vê ali Rio Branco, o tempo todo é uma confusão. Lá, né? É uma discussão entre o presidente e os vereadores. Então, assim, Cruzeiro do Sul, é como eu falei, nós conseguimos conscientizar os vereadores do que é. Está aqui. Olha, o orçamento que nós temos é isso, é esse. O que eu tenho para trabalhar é isso aqui. E eu não posso ultrapassar. Questões mais ideológicas, como você perguntou. Nós temos vários pensamentos ali de cada colega. Porém, o respeito ele funciona muito bem ali na Câmara de Vereadores, graças a Deus, Cruzeiro do Sul. Mas nós não temos esse tipo de discussão mais acalorada, né? As pessoas se respeitam. Eu acho que quando o respeito acontece entre cada colega, o ambiente ele flui muito bem. Falando da ideologia, o Elter, como vereador, como pessoa, ele se considera um político de direita, de esquerda, do centro? Ou tu não entra muito, não se identifica, acha que é mais reservado? Como é que tu... Eu me considero mais de centro. Eu não apoio nem esse pensamento de esquerda radical, nem de direita radical. Né? Porque a gente tem vivido, inclusive convivido, com situações de famílias que pararam de se falar. Pai não fala com filho, filho não fala com pai, primos brigaram. É uma confusão louca que a gente vive hoje. E eu acho que isso aí não é um ambiente saudável para ninguém. Né? Então eu me considero mais de centro. Eu busco mais o diálogo, né? Independentemente de qualquer pensamento que cada um tenha. Mas eu acho, como eu falei anteriormente, o respeito ele é fundamental em qualquer situação. Dentro da Câmara, você já falou que o ambiente é muito bom, né? Mas não tem ninguém assim que é esquerda e direita. O pessoal é bem tranquilo nessa questão. Ou tem alguém que é declarado, não, eu sou direita, eu sou esquerda. Lá dentro não tem muito isso, né? Não tem. Hoje não tem, na Câmara de Vereadores não tem esse aspecto, ele não é muito... Na verdade, os vereadores compreenderam que a população não está muito preocupada com isso. Ele quer trabalho. Acho que essa questão dessa ideologia de direita e esquerda, ela acontece mais em grandes centros, né? Sim. Assim, nessas cidades, tipo nossa cidade, estado mais afastado, né? Essa questão é menos, né? Porque existe, mas... Existe. Não vamos dizer que não existe, mas ela não é tão... Inclusive, né, mandar um abraço aí pro Tico e o Cabral, né? Sim. São dois polos. São dois lados diferentes aí. Elter, a gente vai partir para um lado que muito interessante, né? Que você foi eleito vereador pela primeira vez em 2020, né? Sim. E reeleito em 2024, com o dobro, né, de votos que ganhou na primeira, né? A quem você atribui esse crescimento expressivo? Né? Em quem você atribui? E também, já emendando, né, a gente viu recentemente que você colocou o seu nome para disputa, né, como candidato aí a deputado estadual. Né? Queria que você também comentasse sobre isso também. Anteriormente, Estácio, as pessoas me viam como o bancário. Né? O bancário, o Elter lá do Banco do Brasil, o professor Elter, muita gente hoje ainda... professor, ainda me chamam de professor porque foram meus alunos, obviamente, e ainda me tem esse respeito. Né? Na minha atuação, no meu primeiro mandato, as pessoas passaram a ter uma outra percepção.
Como eu falei com o Paulinho aqui, e o Paulinho sabe, entende de política, não é fácil o processo de reeleição, né? Então as pessoas passaram a ter uma percepção um pouquinho diferente do que era o Helder bancário e o que é o Helder vereador, né? Tive a oportunidade, inclusive, com algumas críticas também, quando fui convidado para me afastar por 1 ano e 2 meses da Câmara para assumir a Ecops, né, que é uma empresa pública, que é a primeira empresa pública aqui de Cruzeiro do Sul, que foi um desafio muito grande. As pessoas diziam, vai... Tinha essa questão da ONG, na época do prefeito Iderlei, teve a ONG. Então muita gente associava a ONG à Ecops, só que as duas trabalharam de forma diferente. E o nome já diz tudo, né? Um era a ONG e a outra era uma empresa pública. Sim. Então tinha esse receio da população. E aconteceu o que aconteceu. E aconteceu muita ONG, coisa, tanto que eu acredito que hoje a prefeitura ainda está pagando, né, por coisas dessa ONG, né, que aconteceu. Inclusive teve um bloqueio agora, 3.200.000 por conta de dívidas trabalhistas dessa ONG, né? E esse foi um desafio inicial que eu tive de desmistificar essa questão, né, e mostrar que a Ecops era diferente. Foi um processo muito complicado, porque para a gente poder convencer, né, porque as pessoas têm desconfiança, é natural também. Sim. Né, até porque o processo ele não foi muito bom. E aí eu consegui trazer também esse aspecto de gestão. Né? Apesar de eu ter sido gestor no Banco do Brasil também, mas ele não tinha essa percepção. A população não sabe como é que funciona o banco. E aí, no momento em que eu assumi a Ecops, as pessoas também passaram a ter um outro tipo de visão. Né? E aí, muita gente passou também a admirar, a trabalhar, a vir junto e até se manifestar. Nesse aspecto de deputado estadual, de eu me colocar à disposição, colocar meu nome à disposição, eu acho assim, nós temos aqui na nossa região do Juruá deputados atuantes, né, muito atuantes. Temos o presidente da Assembleia, nós temos muita influência aqui no Estado. Né? Um abraço à deputada Maria Antônia. Perfeitamente. A deputada Maria Antônia faz um trabalho social muito bom, né? Crucial também, que ela vai onde o Estado não vai, né? Ela dá aquela assistência onde não tem. Mas nós temos também políticos que já estão perto diria assim, de uma aposentadoria. Sim. Né? Nós temos o meu amigo Gonzaga, eu ajudei ele na primeira eleição dele, deputado estadual, né? Ajudei ele para vereador, segundo mandato dele de vereador, eu ajudei. Eu era adolescente na época. Mas a vida é um ciclo. Hoje está aqui o Paulinho, você, eu, e amanhã outras pessoas vão nos substituir. Né? Então a vida é feita de desafios também. Né? Eu acredito que eu também tenho a oportunidade e a possibilidade de dar minha contribuição como deputado estadual. E por isso que eu apresentei meu nome como pré-candidato, né? Uma pré-candidatura. Muita gente disse, é muito cedo. Não, mas o tempo é o tempo de Deus. Né? Eu não estou aqui para me colocar acima de ninguém. Né? Eu não quero, graças a Deus, eu sempre tive uma simplicidade na minha vida de fazer o trabalho sem querer passar por cima de ninguém. Né? Inclusive, encontrei muitos votos do Paulinho. O Paulinho sabe que na campanha, eu talvez tenha sido um dos poucos, não vou dizer que fui o único, mas um dos poucos que respeitou. Né? É porque ele tinha muito. Aí ele disse, nada que eu não preciso não, já tenho 2.000 votos já. Encontrava lá um eleitor do Paulinho, está aqui, um cara bom. Muitas vezes até quando o cara não era uma pessoa boa, não, beleza. Bom também, vá né? lá, não era o meu caso, que fica claro. Não é o seu caso. Eu acho que precisa muito disso, né, do respeito. Às vezes as pessoas criam essa rivalidade, né, que não tem necessidade. Né? E às vezes também tem um aspecto, né? Tem gente que vive da política. Paulinho tem a profissão dele, você tem a sua, eu tenho a minha. Né? Graças a Deus, por esforço nosso. Mas eu não é aquele negócio de eu vou por tudo ou nada, eu vou me matar, eu vou matar para chegar a um cargo. Não. Mas se enforcar, se perder. Não, né? Lógico que não, a gente tem a nossa profissão. Sim. Né? Então isso é importante também até para o próprio eleitor ele fazer uma filtragem melhor.
Elter, aproveitar aqui e mandar um abraço pra galera do Instagram, né, que tá acompanhando a gente. O Geildo lá do Ponte do Tereré. Geildo. A galera lá tá acompanhando. Geildo, Diogo, Marleniz, grande abraço aí pra todos. Parceirão. São pessoas aí, muito gente boa, né, do nosso convívio do dia a dia. E colocou aqui, tem alguns comentários, né? Os comentários eu vou deixar pra gente ler daqui a pouco. Vão mandando aí, que o pessoal tá mandando aqui pra gente. Eu tô sempre aqui de olho no celular, mas é pra ir acompanhando aqui os comentários, tá? No final a gente vai ler aí os comentários que o pessoal tá mandando. O Jairo Benítez está acompanhando. O Vander Lúcio, né, meu amigo Lúcio. José Maria. O Fábio, rapaz, o Novo. Mandar um abraço aí pro Novo, rapaz. Nosso coordenador de limpeza do nosso município, né? Gente boa, Novo. Gente boa. O Elison também, que tá acompanhando aí. Então a galera tá mandando as perguntas no final, tá? No último bloco a gente vai ler as perguntas aí, né, que vocês estão fazendo. Entrando nesse assunto de pré-candidatura a deputado estadual, muita gente também alguns ficaram surpresos, talvez, sobre a questão da reunião em si, ser uma reunião tua e da Antônia Lúcia, né? A deputada federal Antônia Lúcia. Então tá cravado, o Elter do Banco do Brasil apoia a Antônia Lúcia para deputada federal, né? Vão trabalhar juntos e se tiver uma candidatura, né, como você mesmo falou, hoje é pré-candidata a deputado estadual, vão trabalhar junto aí as duas candidaturas. Sem dúvida. Sem dúvida. Na vida você tem que ter posição. Tem que ter posição e firmeza do que você quer e das pessoas que estão com você, né? Então eu vou apoiar a deputada Antônia Lúcia, estou junto no projeto, estou junto nesse projeto do ano que vem, né? Ela tem, inclusive, já conseguimos até algumas situações positivas que logo eu vou passar para você, Paulinho, né? Inclusive essa semana a gente já deve ter aí para uma associação, né, de mães autistas, de autistas aqui em Cruzeiro do Sul, inclusive. E já está colhendo frutos nesse sentido, né? Então às vezes você paga por ser omisso ou por ser direto demais em algumas situações. Então eu sou direto. Quando eu me decidi, nada depende assim de outros aspectos, então vou junto. Essa tua decisão de ser pré-candidato a deputado estadual vai dividir a relação com o prefeito Zequinha Lima ou não? Ou tá tudo esclarecido? Ou tá tudo certo? Veja bem, eu sou parceiro, né, do prefeito Zequinha Lima, ajudei na eleição, tenho ajudado também, ajudei na primeira legislatura, tenho ajudado agora nesse início aí dessa legislatura agora também, né, nesse primeiro ano. Eu sei que o Zequinha tem alguns compromissos, né, e eu respeito também, tenho que respeitar. Tem provavelmente algumas pessoas que ele tem o compromisso de auxiliar, né? Mas, independentemente disso, o respeito prevalece, né? Eu tenho algumas conversas ainda para ter com ele, mas, da minha parte, nada vai se abalar. Não, inclusive, a gente continua praticamente no mesmo projeto. Tá certo. Isso é ótimo. Importante. O presidente, o prefeito, prefeitura, caminhando, né, em harmonia. Mas realmente é uma dúvida, né? As pessoas perguntam. Sim. O Elton abandonou o grupo do prefeito? O que aconteceu? Ele assumiu agora a deputada Antônia Lúcia. Mas é aquela questão, é o posicionamento. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ela disse que na política você tem que ter posicionamento. Porque quem fica em cima do muro acaba ficando para trás. E é verdade, né? Então, é importante esse posicionamento, deixando claro para a população, né, a forma que você quer trabalhar. Então é isso aí. Inclusive, até deixando aqui, abrindo um parênteses aqui, não fugindo do que a gente está discutindo aqui, mas a própria deputada Antônia Lúcia tem contribuído aqui, né, com a gestão, já se comprometeu a construir mandar emenda para construir uma praça aqui, né, a relação dela com o prefeito Zequinha é muito boa, né? Então, assim, cada um tem o seu objetivo de vida, né? E eu respeito muito isso. E da mesma forma, sempre quando eu atendia as pessoas no Banco do Brasil, eu atendia como eu gostaria de ser atendido, com respeito, cordialidade e trabalhando da forma que a pessoa gostaria de ser
atendido. E da mesma forma também eu faço na política. Eu faço da forma que eu também espero ser respeitado. Então, assim, agora a gente falou do federal, falou da pré-candidatura estadual, então outra pergunta que tem muito Helder, você não apoiava o Nicolau? Ou apoia o Nicolau? Ou só é candidato se o Nicolau não for? Ou mesmo ele indo, há a possibilidade de você ser candidato? Olha, o deputado Nicolau, eu tenho um respeito muito grande por ele. Tem muitas pessoas da minha relação que são da relação do deputado Nicolau Júnior. Na eleição anterior, eu apoiei o deputado na reeleição, que infelizmente não deu certo. Neném Almeida, né? Mas eu nunca tive relação política ali de apoio em si com o Nicolau. Mas, lógico, como falei, respeito, né? Espero que... E admiro, inclusive, o próprio trabalho do deputado Nicolau, que ele trabalha mais em resultado, né? Não propriamente ali a Assembleia. Muitas vezes é bom você ouvir discurso, mas o discurso às vezes é muito vago, é muito vazio. E o deputado Nicolau Júnior, na condução na Assembleia Legislativa, ele tem trabalhado em resultado. Nessas emendas, as emendas também que favoreceu muito, ajudou muitos deputados para poder trabalhar mais junto da sua base. Hoje são 4 milhões, né? Isso. Mas a minha candidatura ainda depende... Independe do... Sim. De se ele vai ou não? Não. Sem problema. Certo. Respeito muito, tenho muita admiração, mas uma coisa não se mistura com a outra. Olha aí, o Elton não tá fugindo das perguntas não, né? Não, isso é bom. Isso é bom, interessante. Isso é bom. Né? Eu tenho uma pergunta. Essa questão. Vamos voltar aqui à votação, a tua votação que dobrou. Você atribui também essa tua votação que dobrou, né, nessa última eleição ao trabalho que você fez na Ecops? Como eu falei, o trabalho que eu fiz na Ecops, ele trouxe também, de certa forma, uma visão um pouquinho diferente do que as pessoas tinham de mim, né? Me ajudou. O trabalho na Ecops, sem dúvida nenhuma, ajudou porque foi um outro momento, né? Foi uma guinada que as pessoas tiveram também na visão de não apenas ser um vereador, mas também trabalhar numa gestão, né? Porque gerir não é fácil, você executar não é fácil. Você trabalhar junto com pessoas, você imagina ali, 330 pessoas. E falando mais uma vez de respeito, que se a gente for colocar aqui no início, desde o início da entrevista até agora, respeito. Sim. É uma palavra assim muito... Eu soube respeitar espaço de cada um, né? Tinham funcionários, servidores da Ecops que tinham ligações com vários vereadores. E eu nunca cheguei a pressionar ninguém por estar apoiando o Paulinho, por estar apoiando o vereador Francinei, Cristiano, nenhum. Então isso daí também você, de certa forma, você ganha credibilidade em relação a isso daí. Tirando essa parte de pré-candidatura a deputado estadual, não cairia bem lançar o teu nome na disputa de prefeito ou vice-prefeito? Eu vou sempre o que está mais próximo, né? Nós estamos mais próximos da candidatura de deputado estadual. Mas já pensou nisso? Quem não pensa, né? Você poder... Você trabalhar aqui como prefeito na cidade de Cruzeiro do Sul, quem está na política, Paulinho? Você pensa também. Eu tô pensando no mais próximo. Pois é. Então a gente vai pelo que é mais próximo. Então tá. A eleição de deputado estadual é mais próxima. Mas diria que não é algo que esteja tão distante também, não é um sonho. Não é um sonho assim também tão distante da gente. Né? Porque eu trago essa... desculpa te interromper, porque eu trago essa pergunta. Porque o teu trabalho na Ecops, ele foi muito importante, né? A população toda, eu acho que não tem o que reclamar quando você esteve à frente da Ecops. Né? Por isso que veio essa pergunta aí para você, que a parte administrativa, né? E agora também você está na função administrativa na Câmara, né? Isso ajuda muito dentro de uma prefeitura. Né? A gente cita aí o exemplo do Zé Luiz em Manso Lima, né? Que está fazendo uma ótima administração, bem aprovado. Né? Ele tem esse lado administrativo. Empresário, né? Empresário. Então veio essa pergunta a você, porque seria um bom nome. E assim, importante a gente falar nisso também, porque eu acredito
que nas últimas eleições a gente tenha polarizado somente 2 grupos. E eu acredito que para a próxima, eu não acredito que seja dessa forma. E para isso, precisam aparecer nomes para fazer composições. E trazer até aquilo que o E próprio Elton opções, né? falou, né? Que essa questão, tem muitos políticos que já devem ir se aposentando, né? Tá na hora de renovar, né? Sim, sim. De certa forma a gente vai... a roda vai girando, né? A roda vai girando. Nós ainda temos um pouquinho de vela para queimar, né, Paulinho? Quem sabe ele não é o indicado do prefeito Zequinha, né? Para ser o sucessor. Tem muitas velas para queimar. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí. Porque o Zequinha não vai mais poder concorrer, né? Já está no seu último mandato de prefeito. Acredito que o grupo deva indicar alguém normal, né? Na política. Sim. Então, essa possibilidade existe, né? Não, é como você muito bem falou, né? Pode surgir. Eu também não acredito nessa questão da gente ter essa polarização que existiu. Né? Eu acho que agora. Eu acredito que agora é um início. Muitos grupos vão surgir. É importante, né? É importante até para ter mais opção também, para a população poder ter, né, essas opções, diria, diversidade, né, de escolher também outras pessoas que possam também contribuir. O Elton já tem a pré-candidatura lançada estadual, tem a federal definida, Antônia Lúcia, e os senadores, 2 senadores e o governador, já tem definido com os nomes que estão, né, lançados até então. Já está bem encaminhado. Eu tô praticamente... eu consegui a carta de liberação do PP, né, do Progressistas, para poder disputar, porque no PP ali eu não teria condições de disputar a eleição. Por quê, Elton? Oi? Por quê? Porque ali a briga é pesada. Agora ainda mais que uniu, né? União Brasil e PP Brasil é União Progressista. União, né? Progressista então, é muito 2 em 1, né? Agora. É uma chapa muito pesada. Você vai ter ali deputados com a eleição, uma votação muito expressiva, e nesse momento eu não tenho condições. Graças a Deus consegui, né, através do partido lá em Brasília. Conseguiu a carta? Consegui. E é algo difícil, né? Assim, ele tá falando aí nessa tranquilidade toda, mas claro que o bom relacionamento, né, ajuda bastante, o respeito, como você mesmo falou. Sim. Porque não é algo fácil. Inclusive a gente tem lembranças aí traumáticas. Lá de trás, né, de pessoas que perderam o mandato, vereadores que perderam o mandato, né, porque foram candidatos a deputado estadual, estando vereadores, né, e o partido não deu a carta de liberação, no caso, na época era o MDB, né, a Lucila Bruneto e o Marivaldo da Várzea. Isso. E logo após os 2 não ganharam a eleição e ainda perderam o mandato. Isso. Né? Inclusive, mandar aí um grande abraço pro meu amigo Marivaldo da Várzea. Né? Eu acredito que o Marivaldo é um cara que fez tanto pelo bairro dele, também pela cidade, né? E teve um problema de saúde, mas eu acredito que é um cara que não pode ser esquecido. Sim. Né? Que ele fez tanto pela população, e eu acho que é uma pessoa que tem que estar sempre sendo lembrada. Né? E principalmente em vida. É verdade. Que é a parte mais importante. Nossa própria amiga Lucila, né, que eu acredito marcou história aqui como secretária de saúde. A pessoa na tranquilidade dela ali sempre fez um trabalho muito importante ali também. Tu tocou no assunto de secretaria? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que tu tem achado do trabalho dos secretários aí municipais? Olha, na verdade, assim, você tem alguns secretários que estão iniciando, né, nessa parte de gestão de secretaria. E agora todos têm 1 ano já, né? Todos têm 1 ano. Não mudou nenhum. Todos têm 1 ano. E eu espero, inclusive, até verificar também a própria avaliação aí do que o prefeito disse que iria fazer, né? Que vai fazer, que tem, inclusive, uma equipe aí trabalhando nesse sentido. O momento que o país está vivendo, ele não é muito favorável, né? E às vezes assim a gente tem ansiedade de que as coisas aconteçam no nosso tempo. E é muito difícil. Mas você tem ali alguns destaques, né? Algumas pessoas que estão fazendo um trabalho ali. Pode destacar aí pelo menos um nome? Carlinhos da obra ali, da Secretaria de Obras. Carlos Alves, né? Ex-vereador. O ex-vereador. O Carlinhos, ele tem uma qualidade muito boa, que é sempre estar ali disponível para
atender o telefone e muitas vezes ele não consegue resolver, mas ele dá a resposta. Sim, importante. E, inclusive, no início, quando ele foi indicado, muita gente questionou. Sim. Né? Então, eu acredito que o Carlinhos é um secretário que vem dando essa resposta. Né? Realmente, mesmo. Inclusive, né, na sua avaliação como vereador, presidente da Câmara, é um dos destaques. Isso né? mesmo. E destaque negativo, tem algum? Eu diria, deixa eu analisar aqui. Na verdade, eu acho que tem algumas pessoas que ainda estão se ambientando na função. Mas não acho que é tempo demais não para um secretário municipal se ambientar assim, porque é que só 4 anos. Né? São 4 anos. Na verdade, tem que se ambientar rápido, né? E nem sabe se fica os 4 anos, né? Ainda tem isso. E até bom, né? Que se não tiver legal, é bom não ficar mesmo. Porque a gente vê, nesse meio político, a gente anda, a gente conversa, a gente ouve, isso aqui não é uma opinião particular, isso é o que a gente conversa, né? Que existe muitos secretários que parece que ainda não se tocaram que assumiram uma secretaria importante, né? E que precisa dar a resposta para a população. E não só o técnico, não só essa parte técnica e tal, precisa dar resposta, né? A população quer ver o resultado. Ser mais objetivo, né? Sim. É verdade. A gente tem buscado contribuir com algumas ideias, mas vamos trabalhando aí, vamos ver o que a gente consegue. Então, não tem nenhum nome de destaque negativo, não? Não, acho que Ele tá não quer no se nível, comprometer. no nível assim. Mas tem. Sabe, tem, Stassi? Tem. Ele só não E quer aí, se o pessoal comprometer. que tá ouvindo aí, tem algum secretário que vocês acham que ainda tá voando ainda não chegou ali no cargo, né? Por mais que já tá com 1 ano, né? Verdade. Elter, a gente já vai passando aí nossas partes finais, né, da nossa conversa. A gente vai conversando, o tempo já vai dar o quê? Bate-papo. Quase 1 hora já? Por aí, né? Já estamos com exatamente 1 hora e 2 minutos. Olha aí, 1 hora. e 2, Voou, rapidão voou. passa. Rápido, Então, assim, essa parte a gente vai mais pro lado pessoal, né, uma mensagem final. E assim, quando o Elter não tá no trabalho, na política, né, o que o Elter gosta de fazer para relaxar? Olha, eu gosto de tomar uma cerveja. Importante. As pessoas me conhecem, sabem que eu, na verdade, assim, eu gosto de conversar com as pessoas. Não é aquele momento que você está conversando, descontraindo, não é? Às vezes aquela conversa que você tem com um colega, não é? Inclusive o Paulinho está me devendo um momento desse aí também, que já está um tempo que ele me prometeu e não cumpriu. Tem que ir lá. Mas eu gosto de conversar com as pessoas, mesmo no momento que eu não estou tratando nesse sentido. Né? Mas eu gosto sempre de interagir. Né? No futebol eu já passei desse tempo, meu joelho, a minha altura, ela não me favorece como jogador de futebol. Né? Essa questão da parte mais administrativa, né? Eu me debruço muito em relação ali à ABB, resolver algumas questões burocráticas ali no dia a dia e tomo uma parte do meu tempo também, né? Aí você tem ali o sindicato, que não falta problema, né? Um gerente que discutiu com um funcionário e você vai ter que ir lá mediar. E a estrutura é grande, né? Tem a ABB ali que é gerida também por vocês, né? Sim, sim. A ABB é um espaço assim que... E o nosso programa social lá, né, que nós vamos ampliar, inclusive, que é muito importante, que foi o que me manteve ele na ABB por todo esse tempo. E assim, o sindicato também é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, os colegas, às vezes, não sabem reconhecer o que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo. Porém, é gratificante você também conseguir resolver algumas situações que, às vezes, poderiam levar até uma situação de fatalidade. Né? Eu tenho um problema aqui na Agência Cruzeiro do Sul, no Banco do Brasil, que nós temos hoje, se não me falha a memória, 3 funcionários afastados. E isso é preocupante. Por quê? Porque são problemas psicológicos que a pessoa tem, né? E a gente tem também que fazer esse papel de sindicato para acompanhar. Então, não falta problema. Né? Voltando só um pouquinho, porque eu acho que tu estava concluindo, a gente entrou em outro assunto. Eu perguntei qual seria, né, se você já tinha os candidatos a senadores definidos e governador, né? E acabou que a gente entrou e tu não Então perguntando falou. nos comentários. Então perguntando aí. Então,
Quem é os teus candidatos a senador que já está definido, ou já está as conversas adiantadas? Nós não definimos ainda em relação, Paulinho, em relação a Senado, né? Em o que diz respeito a governo, provavelmente a gente vai seguir o que o candidato indicado pelo governador Goulart Scameli, né? Então, até então acreditamos que é a Maísa, né? Provavelmente, né? Fui eleito por parte desse grupo, não pretendo me afastar nesse sentido também, né? Então, o Senado ainda não tem o desenho, porque até abril... São 2 votos, né? tem tanta coisa para acontecer ainda, né? E parecido com essa eleição que foi aqui em Cruzeiro do Sul, não penso que vai ser diferente para a eleição do ano que vem, não. A eleição Muito vai ser difícil. batida voto a voto, em gente- todas as funções, estadual, federal, Senado e governo. Falando no Senado do governo, a gente tem hoje pré-candidaturas lançadas. O Alan Rick, né, atual senador. Temos a Maísa, que também está rodando o estado, com essa possibilidade de ser a candidata do governo, né? E tem aí uma ala progressista também, e do PL, que é o partido dele, do Bocalon, que vem ventilando, ele mesmo vem dando alguns sinais de que vai concorrer ao cargo de governador. Desses 3 nomes, qual o nome que tu acha mais ideal aí para ser o nosso governador por 4 anos? Olha, nós temos também que ver, Paulinho, quais vão ser as plataformas de cada candidato, né? A gente não pode, assim, se precipitar inicialmente em dizer, né? Cada um tem a sua qualidade, Sim. né? Boa parte deles já foram testados em urnas. Inclusive, na última eleição de prefeitos, todos estavam do mesmo lado, do Sim. mesmo palanque. Sim. Né? Por isso que é difícil também da gente marcar uma posição agora e dizer, não, tem... Vamos esperar abril, né? Vamos esperar abril chegar. Então tá certo. Então, beleza. O pessoal que estava perguntando para senador, ele ainda não definiu, né? Governador também vai seguir, né, a ala progressista, né, que o governador possa indicar. Mesmo saindo do PP... Mesmo saindo do PP. E qual seria o partido? Saindo do PP, a tua intenção é ir para qual partido? Você sabe que uma das decisões principais que a gente tem de tomar é qual partido escolher. Sim. Né? Porque muitas Eu vezes... sei bem. Muitas vezes... Abraço aí pro Cristiano e o Manã, viu? É uma decisão que pode te dar a eleição ou te tirar. Né? Então isso aí eu não defini ainda, nós não definimos ainda, porque a gente tem que pensar e estudar bem qual que vai ser o partido que nós vamos... Mas o namoro tá ali bem pertinho do republicano, já que a Antônia Lúcia é de lá. Mas aí tem a situação do Alan, né? Inicialmente. Que pode Essa ser lado situação. diferente, né? Que também a gente não pode descartar nada nesse primeiro Sim. momento. Vai que lá na frente se junto, né? Isso mesmo. É o que mais te orgulha, né? Partindo dessa parte final, o que mais te orgulha quando você olha para sua trajetória até aqui? O que te dá orgulho? O que me dá orgulho, na verdade, assim, Estácio, é de eu ter conseguido, né, nos momentos de dificuldade que eu tive na minha vida, de me manter íntegro, sair de diversas situações que na minha vida poderia ter dado tudo errado, né? Mas eu sempre me debrucei nos estudos. Eu tenho ainda sou das pessoas que tem aquele pensamento, eu respeito os empreendedores, mas nosso estado ele é muito focado em pessoas em concurso público, né? Então eu me debrucei nos estudos para poder buscar vencer na vida, né? Então eu tenho muita coisa ainda para fazer, né? Muita coisa ainda para produzir para a população de Cruzeiro do Sul, para o estado e para a nossa nação também, mas eu acredito, achar não é a palavra ideal, mas eu acredito que com o estudo você consegue, você estudando, você buscando, inclusive eu até falei na palestra lá no Craveiro Costa, que hoje eu não vejo outra saída para nós se não for através do estudo. E eu busquei fazer isso, né? Busquei inclusive no momento em que não era o curso que eu tinha mais afinidade, eu tinha mais afinidade com as exatas. E na época o curso que tinha era pedagogia, que era à noite, os 2 cursos, letras, português e inglês, era durante o dia. Então eu fiz pedagogia porque
estudando à noite, eu teria a oportunidade de trabalhar durante o dia. Né? Então, nesse sentido, o que me orgulha realmente é eu ter buscado fazer o que muitas pessoas, muitos colegas meus da minha mesma idade se perderam no caminho. Né? Então, eu procurei fazer diferente. Certo. Estácio, vamos deixar essas duas últimas aí, perguntas para a gente fazer. E vamos ler os comentários, né, aqui. Tem alguns. Tem alguns comentários e algumas perguntas, né, que o público está fazendo. Sim. Né, então vamos passar para essa parte. Antes disso, agradecer mais uma vez nossos parceiros, mandar um abraço para o meu amigo Deda, né, ex-prefeito dele de Rodrigues Alves, deputada Maria Antônia, deputado federal Eduardo Veloso, nossos parceiros. Estúdio Rede Cipó, meu amigo Endo, que está aqui com a gente, né, Vasco, Márcio, Dr. Pedro Longo, né, toda a galera da Rede Cipó News, Natan também, né, nosso parceiro. Produtos Cristal, meu amigo Ítalo, sempre um parceiro, a Fresh, né, Bad Duck. Então tem os produtos cristais, tem água com gás, né, água mineral, melhor água mineral. E nosso Dr. Tony, né, clínico geral, que atende, deixa eu só pegar aqui o local certinho onde atende o Dr. Tony para a gente fazer, né, essa propaganda e pedir, completa, né? Pedir aí as pessoas que estão nos acompanhando, né, seguir aí o nosso Instagram, @Jornal Folha do Juruá. Pode seguir aí o Instagram do nosso presidente, né, Elter Nóbrega, né? Isso. E sigam ele também e acompanhem as notícias no site Jornal Folha do Juruá. É isso aí. Então, Dr. Tony atende na Avenida 15 de Novembro, 426 Centro, né, ali no Citolab. Então, você precisar, entre em contato, né, clínico geral, você que está ali sentindo algum problema, está desconfiado, não deixa para ver depois. Vá lá conferir, fazer os exames, né, fazer essa consulta. Dr. Tony, número 68992 301879. Então, vamos para as perguntas do público. Seleciona boa aí, rapaz. Tem uma boa. Na verdade, eu vou deixar essa boa aí para tu, tá, Estácio? Tem uma boa. Eu vou deixar essa segunda. Lê aí os comentários, tem alguns comentários aí. Tá. O vereador mais capacitado hoje em CZS, né, o comentário aqui do internauta. Tem um do Jairo aqui, o Jairo Benítez está falando uma questão, a mensagem chegou aqui incompleta, mas eu acredito, eu vou ler aqui para você. A gestão não quer negociar com as classes hoje. Desde fevereiro estou pedindo para discutir a puladinha de letra e até hoje estamos atrasados com progressão horizontal. Eu acredito que ele está falando a questão do Sindicato dos Agentes Comunitários, ACS, né? Isso. Nós colocamos, inclusive, a Comissão de Saúde à disposição do Jairo para poder discutir como é que vai ser feito nesse sentido. Né? Eu acho que tem até, inclusive, ficaram de sentar com a Procuradoria e com o secretário de Saúde. Eu acho que a Valéria já deve dar uma informação para ele essa semana ainda. Então, Jairo, essa semana já procura a Valéria, né, o presidente, para saber aí os próximos passos. Parabéns a todos, entrevista maravilhosa. José Maria, parabéns, comandante. Parabéns ao Elter e a todos os vereadores. E tem uma perguntinha aí. Tem uma perguntinha aí. Vou deixar aí para tu. O nosso amigo Elson, né, ele pergunta para o nosso presidente o que ele está achando das ações do segundo mandato da gestão municipal. Como eu falei anteriormente, o Elson é o nosso policial agora, né? O Elson é gente boa. O Elson, inclusive, foi meu aluno aqui no Craveiro Costa. Deu aula pro Elton, velho. Foi meu aluno. Mas ele tá ficando velho. Não é porque ele era meio atrasado, o Elson, na verdade. Tá ficando velho. Cuidado, que senão não vai ser preso. Não, mas eu pego ele lá também. Na verdade, como eu falei anteriormente, né, o que aconteceu nós temos acompanhado aqui uma queda substancial em relação a repasse. A própria Secretaria de Saúde ela tem recebido uma quantidade bem menor de recursos do que foi anteriormente. Né? Obviamente, como eu até disse, como eu citei, né, não serve de desculpa para ninguém. Nós precisamos nos debruçar nos problemas para encontrar as soluções. Né? Tem secretários, por exemplo, como eu citei, o próprio Carlinhos. O Carlinhos tem procurado ali
mesmo nas dificuldades, encontrar soluções para poder resolver algumas questões aqui na cidade, apesar das limitações. Então, eu diria, né, quando você monta a equipe, Paulinho, cada um tem que ter o senso de responsabilidade da função que está. Né? Então, por isso que eu digo, essa avaliação que o prefeito vai fazer agora no final do ano, do desempenho de cada secretário, é importante, e é importante também que seja colocado em prática. Né? Deu resultado? Deu, ótimo, continua. Não deu, porque muitas vezes as coisas caem somente nas costas do gestor. Sim. Né? E por conta disso também, a gestão ela tem que ter o pulso ali de dizer, olha, você não está correspondendo. Né? Então, tem muita coisa assim que pode melhorar. Tem, muita coisa. Né? Outra situação, por exemplo, ali na Secretaria de Educação, a gente tem acompanhado um trabalho de aproximação da Secretaria junto às escolas, que era um trabalho que a gente não via anteriormente. Então, assim, a Rosa ela tem procurado fazer esse trabalho que não era... a gente não sentia essa efetividade. Mas a Câmara também está à disposição para contribuir, né? Apesar de a gente, às vezes, existir essa distância, entre não na função, né? Mas o Legislativo está na função dele, o Executivo na função dele, mas nós estamos à disposição para poder contribuir da melhor forma possível. O Zequinha sabe muito bem disso e os secretários também sabem. A Câmara está à disposição. Nós temos 14 vereadores hoje que têm um compromisso com a população de Cruzeiro do Sul, né, e eu espero que, no momento também, de estender a mão, não, precisamos dessa ajuda aqui, estamos à disposição. Então, é uma parceria é uma via de mão dupla, então a gente sempre está à disposição lá. Certo. Tem mais umas perguntas aqui, deixa eu ver. Vereador, como a Câmara de Vereadores trabalha para dar garantia aos servidores públicos de forma permanente, concurso efetivo, e é uma prioridade, olha, da Vossa Excelência? Não, sim. Sim, na verdade, assim, existe a divisão dos poderes. Né? Eu acho fundamental que haja o concurso público também. Eu sou totalmente a favor. Mas o que não, como eu falei anteriormente, existe essa falta de percepção que a Câmara, o vereador, ele também não pode interferir em determinadas questões relacionadas à gestão. Se a gestão não tem o interesse inicialmente de fazer um concurso público, não somos nós que vamos ter que chegar lá e forçar. É aquela questão, o vereador tem o trabalho do vereador, legislar. Isso, nós legislamos, criar, fiscalizar. Nós não executamos. Então, eu não posso chegar lá para o prefeito, faça concurso para a área tal. Não posso, né? Nós não podemos. Então, nessa própria divisão de poderes é que a gente tem que ter essa compreensão também. Espero, até o final da gestão, que a gente possa ter essa oportunidade de ter um concurso para servidores efetivos. Acho que se eu não me engano, foi uma promessa do Zequinha durante a campanha. Sim. Ele desejava fazer um concurso público. E assim, né? Você dá mais segurança para a pessoa, porque é muito ruim você chegar no final do ano e não saber se vai ser contratado lá em fevereiro, março. Aquela insegurança é muito ruim. Eu já passei por isso. Eu sei como é que é isso e às vezes você vai receber lá em abril, o imposto de renda pega a maior parte do teu salário lá e você fica a ver navios, mas é perseverança, é resiliência e vamos trabalhando. Então é isso. Temos aqui também Rosilene, minha amiga Rosilene lá de Manaus, né? Parabéns, né? Está show. Onésimo, meu nobre, Alan Rick vai ganhar, não tem pra ninguém. Aí o Onésimo já decidiu o governador, né? Parabéns parabéns pelo podcast, áudio e imagem de qualidade, obrigado, né? Abraço aí, meu amigo Onésimo. Temos a última pergunta, tá? Pra gente ir aí para as partes finais, para tu. Hoje é sexta, né? A tua programação aí sextou, né? Não deve ser 8h40, dá tempo, né? Dá para assistir muita série ainda hoje. Vereador, qual sua relação atual com a gestão municipal? Acho que tu até já tocou um pouco nesse assunto hoje, mas é porque o pessoal, como eu te falei, isso aqui não é
é uma pergunta e não é uma opinião própria, a gente conversa, a gente ouve muito, né? As pessoas, rapaz, como é que tá? O Elton brigou com gestão, agora lançou a pré-candidatura à estadual, já disse que vai apoiar a Antônia Lúcia, esse Elton tá rebelde, não segue mais nada do prefeito. Como é que tá essa situação? Paulinho, na verdade, assim, houveram alguns momentos assim que nós, do Legislativo, nós passamos pela legislatura anterior em que muitas coisas eram tratadas assim de forma mais indireta. Quando nós assumimos a Câmara, né, a presidência, eu já tinha tido, inclusive, uma conversa com o Zequinha da gente poder discutir diversas situações, diversos assuntos. E, num determinado momento, faltou um pouquinho de diálogo, né? Um pouco de conversa, na verdade. E as pessoas acharam assim que existia uma ruptura, uma briga, mas o Zequinha tem, eu acho, 55, 56 anos. Né? Eu tenho 47 anos. Ele vai ficar com raiva que tu tá falando a idade dele. Ele já tá careca, né? Ele pode até pegar a fórmula do Manan lá e já fazer uma peruca também. Justamente, o Manan parou de usar boné, não foi agora. Agora o Manan tá com uma peruca muito bonita. Parabéns, Manan, pela peruca. Mas, assim, nós somos pessoas maduras. Né? Não é com tudo que eu vou concordar e da mesma forma o Zequinha. Né? Da mesma forma o Zequinha. Houveram alguns ruídos e justamente por conta de falta de conversa, de diálogo. Não quer dizer, Paulinho, que eu lance meu nome a pré-candidato a deputado estadual, porque cada um tem o seu sonho. Né? Cada um quer evoluir. Todo mundo. Eu comecei no Banco do Brasil como escriturário, depois fui assistente de negócio, depois fui supervisor de atendimento, gerente, depois assumi gerência geral, tive a oportunidade de ascender fora. E eu estou como vereador no segundo mandato e surgiu a oportunidade de me apresentar como pré-candidato a deputado estadual. Não é por isso, não é, que a gente vai romper, ter uma ruptura. Eu conheço o Zequinha há 25 anos, 26 anos. Né? Eu fiz greve com o Zequinha. Né? O Zequinha foi sindicalista por muitos anos da vida dele. E eu diria que não é isso que vai trazer nenhum tipo de ruptura e nem de rebeldia também, até porque eu nem tenho mais idade para isso. Tá certo. Né? Então, 47 anos já me faz... Então tá explicado, né? Não, tranquilamente. Né? É como eu falei, tem coisa que a gente vai discutir, nós vamos chegar ao consenso. Eu não vou concordar com tudo que você falar, mas o consenso ele é sempre primordial. E o respeito, né? O respeito. Bom. Então vamos finalizar, vamos indo finalizando. E assim, a gente sonha numa cidade melhor, né? E para essa geração, né, que está vindo, jovens. Uhum. Né? Então, que mensagem você deixaria para os jovens que sonham em fazer a diferença na sociedade? Olha, nós vivemos assim um momento de muitas incertezas. Né? O próprio jovem, eu sinto assim muita insegurança quando eu converso. Quando eu converso com essas pessoas que nós já passamos por isso, né, Paulinho? O Paulinho também já está bem. Velho. O Paulinho está bem acabado também, mas o que eu diria assim é não desistir do que você acredita. Né? Se você não acredita, você não tem ainda um pensamento, você não tem ainda um sonho, busque, pense, olhe às vezes para o lado ali. Né? Eu tinha tinha 2 tios que eram funcionários do Banco do Brasil. O Banco do Brasil naquele tempo era um salário maravilhoso, né? Eram arrimos de família praticamente. E eu olhava, não, quero ser bancário. Né? Tinha tias professoras. Como eu não pude ser bancário inicialmente, fui professor. Né? E, na sequência, me dediquei aos estudos. Passei no concurso do Banco do Brasil, passei no concurso do Banco da Amazônia também, mas o Banco do Brasil me chamou primeiro e eu fui trabalhar no Banco do Brasil. E eu acredito que é não desistir do que você acredita. Né? Então, assim, nós temos um papel também fundamental em relação a isso daí.
Porque quando você destrói o sonho de uma pessoa, você tira a esperança. Você tira tudo que a pessoa pode ter lá no seu futuro. Certo. E para encerrar, o que o público pode esperar do presidente Elton daqui para frente? Mais dedicação ainda. Mais dedicação. Eu tenho uma responsabilidade maior do que os outros colegas, obviamente, né? Porque eu também tenho que dar o suporte para os vereadores. Muitas vezes, às vezes, o próprio colega está passando por alguma dificuldade, a gente vai ali para ajudar, mas a dedicação, a perseverança e o trabalho no dia a dia, a população de Cruzeiro do Sul pode dormir tranquila todas as noites e pode ter a certeza que o que tiver ao alcance desse cidadão que está aqui na frente de vocês dois, ele vai fazer. Eu vou fazer. Não, nem gosto de falar em terceira pessoa, mas eu vou fazer, buscar sempre o melhor para a população de Cruzeiro do Sul, porque aqui, essa foi a cidade que eu nasci e essa foi a cidade que eu escolhi para viver e contribuir. Então, podem ter a certeza disso sempre. Então, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Presidente, vereador Elton. A gente fica muito grato. Fico muito feliz também de você ter aceitado o nosso convite, né? Ser o primeiro entrevistado. E esse programa, eu espero que daqui para frente, né, vire uma rotina. Próxima semana, se assim Deus permitir, tem mais, né, com mais uma personalidade. Aproveitar para agradecer a nossa equipe aí, o Wesley, o Francimar, o Rogério, está aí com a gente, o Endo, que esteve com a gente aqui, né, durante toda a nossa entrevista. Desejar uma boa noite, né, a todos que nos acompanharam. Sigam as nossas redes sociais, sigam as redes sociais do presidente Elton, né, e acompanhem o nosso site de notícias, Folha do Juruá. E eu me despeço aqui, deixo o Estácio dar o seu boa noite e depois o Elton também, né, finalizar dando o seu boa noite. Só dar uma boa noite aí, né, a todos que nos acompanharam durante esse bate-papo, né, e dizer para o Elton que foi uma satisfação, né, entrevistar, conversar com você, né, e pedir aí a todos que acompanham nossas redes sociais, acompanham as notícias no site Jornal Folha do Juruá, né, e em breve teremos grandes novidades aqui no nosso podcast. Elton. Eu é que agradeço, assim, você, Paulinho, Estácio, toda a equipe aqui que está ansiosa aí para a entrevista terminar. Sextou. Sexta-feira. Sextou tudo para casa. Mas, assim, esse programa ele traz muita qualidade para o Cruzeiro do Sul, né? É importante a gente ter programas que abram também, busquem abrir a mente da população, ajudem também a contribuir com ideias, né? Então, é fundamental. Parabenizar vocês, né, por essa iniciativa e dizer que a gente está à disposição lá na Câmara, né? As parcerias elas vão fluindo, elas vão acontecendo. Também da forma que a gente puder ajudar lá, a gente vai ajudar, né, o programa aí também para a gente ser parceiros, né? E dizer a vocês assim que iniciativas como essas aqui a gente tem que valorizar mesmo, tem que valorizar e vamos valorizar. A população de Cruzeiro do Sul só ganha com isso, né? E eu até me arrisquei em deixar tudo aberto aí nessas coisas. Mas tem sorte que... Não vou cometer mais o mesmo erro das próximas vezes. mas tranquilo, acho que quando a gente entra mesmo descontraído, sem ter nada a esconder, né? A coisa flui. Né? Então, agradecer, obrigado, Paulinho, Estácio e toda a equipe aí, pessoal. Boa noite a todos, Deus abençoe. Como uma forma de agradecer pela sua participação, a gente tem uma lembrança também do nosso site. Olha só. Uma canequinha aí para você. Obrigado. Para tomar aquele café. Café, muito bom. Serve para tudo, tá? Também, eu percebi. A gente agradece você, ao nosso público. Até a próxima. Até a próxima, boa noite. Bom final de semana a todos, né? Curta com segurança e responsabilidade, né? É isso aí. Valeu. Valeu.